Olá, muito boa tarde. No Dia Mundial do Ambiente, que se assinala em cada ano, no dia 5 de junho, retomamos neste programa os 10 anos do documento do Papa Francisco, a encíclica Laudato Si, que mudou a forma como a Igreja aborda esta problemática. Hoje contamos com a presença de Catarina António, da Fundação Fé e Cooperação, com quem falaremos depois de apresentarmos a história dos jubileus que hoje se conclui nesta análise de Dom Manuel Clemente. Na apresentação que fazemos da história do jubileu, chegamos ao que vivemos atualmente, o jubileu de 2025, e como sempre, com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. É um jubileu que conhecemos, em todo caso, interessa talvez contextualizá-lo e adiantar as particularidades também que já vai adquirindo. Meio, não é? Sim. Porque o jubileu só se conclui lá para o fim do ano. E por isso é bom reter as suas motivações, as suas ideias, força. Com este jubileu acontece algo que não é inédito, já aconteceu noutros jubileus para trás, como nós vimos, que é ser convocado por um Papa e ser depois concluído por outro, não é? Começou com o Papa Francisco, já de saudosa memória, e agora com o Papa Leão XIV vai continuar. Este jubileu, o Papa Francisco pô-lo sob o signo daquilo que mais é preciso agora, quer na vida dos crentes, quer na vida do mundo, não é? Que é a esperança. E a esperança como virtude teologal. É bom não esquecer isso, não é apenas uma expectativa humana, enfim, vale o que vale, toda a gente tem expectativas para a sua vida e para a vida dos seus e para a vida do mundo, com certeza, mas quando se fala de esperança e quando o Papa Francisco nos convocou para este jubileu sob o signo da esperança, é a esperança teologal, a virtude teologal, quer dizer, uma esperança que vem de Deus, não é? Porque ela brota do facto da Páscoa. Nós temos a esperança garantida porque a própria morte foi vencida por Jesus Cristo. Portanto, é uma esperança que brota da nossa fé e depois também, certamente, nos faz olhar para diante, mesmo quando as circunstâncias são, e muitas vezes são, e para grande parte da humanidade são realmente muito adversas. Não é? E o Papa convoca este jubileu sob o signo da esperança e diz isso na bula com que o convocou no ano passado, diz isso precisamente, é um documento chamado A Esperança nunca desmerece si própria, nunca desilude, e ele diz isso mesmo. As situações são graves, há muitos aspectos dramáticos e até trágicos da vida da humanidade atual que demoram a resolver-se. Todos os dias há gente que morre em conflitos mundiais, não é? Todos os dias. Estes conflitos então, de Gaza, da Ucrânia, são milhares e milhares de pessoas que têm morrido, centenas de milhares, enfim, é uma coisa tremenda. E noutras latitudes também. E também o problema da pobreza, o problema dos países que ficam tão inviáveis que a população foge, estas migrações constantes e que nem sempre são recebidas, nem acolhidas, não é? Enfim, tudo isto, o Papa diz, são situações que nos podiam fechar o coração, podiam fechar enfim, a nossa colaboração. Não, mas somos movidos pela esperança, então nós vamos para a frente e vamos fazer também Páscoa nessas situações. E nessa bula com que ele convocou o jubileu, ele diz outras coisas também muito interessantes. Além de todos os motivos que nós temos lembrado dos jubileus, também lá está, explica, por exemplo, de uma maneira muito sugestiva o que é a indulgência, diz ele, o pecado deixa marcas, mesmo que já estejamos reconciliados, há aqui marcas que ficam no coração e que precisam ser também purificadas, é aí que incide a indulgência, diz tudo isso que é tradicional dos jubileus. Mas digamos que, assim, a parte mais ativa da bula e que se deve aplicar dos anos do jubileu é a seguinte: nós olhamos para a realidade atual e o tempo dá-nos muitos sinais, que são outros tantos apelos, e concretamente essas situações. E depois ele enumera situações, por exemplo, dos jovens que muitas vezes têm expectativas muito goradas, não é? É uma idade em que normalmente, enfim, se sonha, se imagina, mas em que depois se encontram tantos obstáculos, concretamente até para constituir família, para gerar filhos, etc. Esse é um problema que o Papa
rapidamente diz. Depois também a outra ponta, os idosos, não é? Em muitos países, infelizmente, pelos progressos da medicina e da higiene, pois, vive-se mais tempo, está bem, mas vive-se mais tempo a fazer o quê? E com que acompanhamento, mesmo quando, enfim, as forças estão debilitadas e precisavam de mais atenção, portanto, os idosos. Depois, os migrantes, esses tais problemas das migrações, como é que, sendo tão insustentáveis as situações nos países de onde saem, fogem, muitas vezes, tantas pessoas, depois como é que isto se integra, como é que o mundo responde a isto. Depois, o problema dos reclusos, não é? Sim, as pessoas, enfim, fazem crimes, são punidas, estão reclusas, mas depois, para já, como é que são acompanhadas nesse tempo de reclusão, que deve ser um tempo também de reconstrução da personalidade, para que depois saiam de outra maneira. Está bem, mas isso faz, e depois quando chegam cá fora, como é que se incluem? É muito significativo verificar que a última saída do Papa Francisco, poucos dias antes de morrer, ainda foi a uma prisão ali ao lado do Quinta-feira Vaticano, Santa. porque isso era um problema que ele levava muito a peito. Portanto, ele vai olhando para todas essas situações e diz, isto são sinais que nós temos que acolher, temos que atender. São os sinais deste tempo. Não é? Está a alusão aos sinais dos tempos, de que falou o Concílio Vaticano II, que despertam a atenção e aos quais nós devemos corresponder. Então o Papa diz, o que nós devemos fazer durante este jubileu é transformar esses sinais em sinais de esperança. Porquê? Por uma atuação concreta em relação a cada um destes problemas. Estão aí, desafiam-nos, então vamos usar, passo o termo, esta graça especial do jubileu, que é um tempo de graça, para responder a essas situações e transformar estes sinais, estes apelos que o tempo nos faz, pela nossa atitude, em sinais de esperança. É uma parte muito ativa e acho muito performativa, para utilizar um termo que o Papa Francisco também usa, mas que foi usado antes numa encíclica do Papa Bento XVI, que dedicou exatamente à esperança, à encíclica Spe Salvi, quando o Papa Bento dizia que a esperança é uma virtude performativa, não enuncia apenas, realiza o enunciado e, portanto, faz o que diz e diz o que faz e leva as coisas para diante. E o Papa diz, pois, em relação a todos estes apelos, utilizemos a graça do jubileu para os transformarmos em sinais de esperança. Enfim, e oxalá seja assim, porque agora com o Papa Leão XIV, e não é por acaso que ele se quis chamar Leão, ele já explicou porquê, o Papa Leão XIII, portanto o último Papa que teve este nome no final do século XIX, princípio do século XX, ele faleceu em 1903, escreveu uma encíclica que é, digamos assim, a base daquilo que nós chamamos de doutrina social da Igreja, a encíclica Rerum Novarum, ou seja, acerca das coisas novas, e o Papa Leão já explicou porque escolheu o nome que escolheu. Assim como Leão XIII quis responder às coisas novas do seu tempo, que era sobretudo a questão operária, agora nós temos diante estas questões que o mundo atual nos põe, também muito ligados, enfim, ao digital, à inteligência artificial, etc., são coisas novas às quais temos que responder também. Os sinais deste tempo, afinal. Sinais destes tempos que existem respostas para serem transformados em sinais de esperança. E nessa linha, do que é que devemos esperar mais de meio ano de jubileu que temos pela frente? Pois, e também preenchido por atuações, porque praticamente todas as semanas tem havido e vai continuar a haver em Roma, até ao fim do ano, motivos de jubileu. Celebração. Como no ano 2000 houve aquela Jornada Mundial da Juventude, desta vez não vai ser assim uma Jornada Mundial, a próxima vai ser jubileu dos jovens também. Mas já também o encontro dos jovens em agosto e vai haver outros, e de adolescentes e de todo tipo de categorias sociais e de atividades profissionais e vida da Igreja, para motivar cada uma destas realidades no sentido de serem ativas e fazerem esperança no mundo. Um jubileu convocado ao estilo do Papa Francisco, que terá agora o Papa Leão XIV a concretizar na atenção às coisas novas. Dom Manuel, muito obrigado por ter apresentado aqui no programa Eclésia esta história dos jubileus ao longo da história da Igreja. Sim, senhor. Muito obrigado pela presença aqui do Dom Manuel no programa Eclésia, nesta história dos jubileus que pudemos partilhar consigo ao longo das últimas semanas. Milhares de finalistas assinalaram o final de uma caminhada pelo ensino superior e foram desafiados a serem empreendedores de esperança.
A Alameda da Universidade, no Campo Grande, em Lisboa, cobriu-se mais um ano de uma mancha de pessoas para a bênção de finalistas universitários de Lisboa. Mais de 5.000 estudantes, de 41 escolas, reuniram-se num dia quente para assinalar o final de uma caminhada que o Patriarca de Lisboa saudou logo no início da celebração. A primeira saudação é para vós, caríssimos finalistas. Uma saudação envolvida em gratidão, envolvida em louvor, e que eu traduzo isso num grande, incomensurável obrigado. Obrigado pelo vosso percurso, pela vossa disponibilidade. Afinal, formar-se, tornar-se finalistas, significa prontidão para servir uma comunidade, para servir a humanidade, com saber, mas também com valores. Parabéns, desde já, e bem-vindos. Perante uma plateia estimada de 45.000 pessoas, entre professores, familiares e amigos dos universitários, Alexandre, de Medicina, falou em nome de todos os finalistas, assinalando o culminar de uma etapa e destacando a esperança como motor. Chegados ao fim do nosso percurso académico, deste caminho com muitas pestanas queimadas e épocas de exames difíceis ultrapassadas, estamos aqui hoje, no final de mais uma etapa do nosso caminho, feito como peregrinos de esperança e amor, tal como escrevia o nosso querido Papa Francisco na sua mensagem para a Jornada Mundial da Juventude 2024. É esta esperança alegre e profunda e verdadeira, que nos move e nos faz desejar viver esta celebração. Na benção de finalistas da Diocese de Lisboa, que decorreu pela 41ª vez e foi animada pelo coro constituído por universitários, Dom Rui Valério agradeceu aos estudantes e associou a condição de finalistas a uma vida de serviço ao outro. O que sois hoje, o que hoje vos tornastes por esta condição de finalistas, vos habilita a estar na sociedade como construtor, como uma voz autorizada para imprimir o vosso caráter, mas sobretudo para ser transformada à imagem dos valores e do saber que possuís. Hoje sois colaboradores de um mundo que nós todos queremos novo. Os finalistas foram também convidados a colocarem em prática o conhecimento adquirido em prol da sociedade. Não podemos nesta hora não lançar o nosso olhar para tantas geografias, não só geografias do mundo, do universo, mas para tantas geografias humanas. Quem sabe, muitas delas existentes aqui na nossa cidade ou nas cidades de Portugal. O vosso contributo é decisivo, o vosso saber é importante e em nome daquilo que hoje vos tornastes, então vos convido daqui a serem disponíveis, a estarem abertos, a transformar o vosso serviço, o vosso saber em serviço, o vosso conhecimento em ação e compromisso com a sociedade. O Patriarca de Lisboa fez referência à parábola dos talentos sobre a importância de usar os dons ao serviço de todos e assegurou aos finalistas que o país conta com eles. Estamos aqui para vos dizer, a sociedade, Portugal confia em vós. Que essa confiança depositada em cada uma e em cada um se torne força de confiança capaz de transformar a nação, o mundo e a sociedade. Sejais esses empreendedores de esperança, não administradores de medos. Foi assim que o Papa Francisco recordou aos jovens há 2 anos. E parabéns, felicidades. A solidariedade é uma marca desta celebração e este ano não foi diferente. Os finalistas entregaram ao Patriarca de Lisboa bens destinados a 24 instituições sediadas na Diocese de Lisboa. Com fé e compromisso construímos o futuro foi o lema da bênção de finalistas realizada no dia 17 de maio,
que mais um ano coloriu a Alameda da Universidade com fitas. Nelas se inscreveram as memórias, os desafios e as alegrias de um percurso que agora termina e que preparou os finalistas para um mundo imenso de oportunidades que agora se abre. No portal da Agência Eclésia encontra estes e outros temas que atualizamos a cada momento. Falamos agora com Catarina António, gestora de projetos da Fundação Fé e Cooperação. Boa tarde, Catarina. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia. Neste Dia do Ambiente, a Fundação Fé e Cooperação desenvolve diversos projetos e imagino que esta questão da sustentabilidade acaba por estar também nas vossas apostas quando, digamos, elaboram estes projetos no que toca também ao empoderamento e ao desenvolvimento destas populações. Sim, a sustentabilidade é até um dos nossos princípios, não é? Portanto, está sempre presente no nosso trabalho. E nós, quando elaboramos qualquer projeto, qualquer programa, temos sempre em atenção quer as pessoas, quer o planeta, não é? Porque não existe planeta sem pessoas, nem pessoas sem planeta. E, portanto, temos sempre este cuidado também desta abordagem de uma sensibilidade, de sensibilizar as pessoas para as mobilizar, para agirem e também para serem corresponsáveis no cuidado pelo nosso planeta. Quem facilitou muito este trabalho foi o Papa Francisco, que há 10 anos divulgou esse documento, então, a Laudato Si, que se tornou quase uma magna carta de atuação e de inspiração também para um trabalho olhando e tendo em conta esta sustentabilidade da casa comum. Sim, o Papa Francisco foi uma inspiração para cristãos e não cristãos com estes documentos, com a Laudato Si, também com a Fratelli Tutti. São dois documentos que inspiram muito o trabalho da FEC. E este documento veio, no fundo, colocar em comum tudo aquilo que tem sido ao longo dos anos também a preocupação da Igreja Católica, quer em Portugal, quer no mundo. Este trabalho já começou também com o Papa João Paulo II, com o Papa Bento XVI, e o Papa Francisco conseguiu reunir e conseguiu também fazer este alerta, com esta Laudato Si, fazer este alerta de que todos somos corresponsáveis. Nós usamos muito a expressão da casa comum. Eu gosto mais da expressão ecologia integral. Esta ecologia integral a que ele nos convoca, a que somos convocados, diria, pelo batismo, não é? Porque não podemos viver desenraizados daquilo que é o cuidado do ambiente. E cuidar do ambiente cuidando das pessoas também. E isso está muito presente também na Laudato Si. Eu lembro-me que no ano em 2015, quando se lançou a Laudato Si, a FEC celebrou 25 anos, estamos agora a celebrar 35 e estávamos em Roma. Fomos a Roma nesse ano. E os nossos dias de peregrinação foram muito inspirados e baseados na Laudato Si. Fomos refletindo enquanto equipa e isso acabou por marcar muito também o nosso trabalho. Está presente em quase todos os nossos projetos, alguma expressão, algum ensinamento desta encíclica. Algum projeto que tenham ou que tiveram no terreno e que teve em conta precisamente esta sustentabilidade ambiental? Temos tido vários ao longo destes 35 anos de ação, temos tido vários projetos que focam na sustentabilidade ambiental. Temos em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, aqui em Portugal, que é os que eu conheço melhor e, portanto, vou optar por falar nestes porque eu estou mais dentro. Tivemos recentemente um projeto que terminou, que foi o Pequenos Passos, por um consumo sustentável e responsável, que apelou a mudança de estilos de vida, também dos nossos hábitos de consumo. E temos agora a decorrer um projeto em parceria com a OICOS e cofinanciado pelo Instituto Camões, que é o projeto Volta Atrás, repensar o consumo pelas pessoas e pelo planeta. Porque, de facto, nós precisamos, enquanto cidadãos, de repensar um bocadinho os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de descarte. É uma cultura de descarte que vivemos habitualmente e, portanto, com estes projetos nós tentamos também aqui, tendo em conta também as leis que temos, quer europeias, quer portuguesas, a Diretiva Europeia da Devida Diligência e Sustentabilidade Corporativa, o Pacto Ecológico Europeu, a Lei de Bases do Clima, enfim. Tendo em conta todos estes documentos, nós tentamos fazer aqui um trabalho de sensibilização para que as pessoas sejam mobilizadas a agir e a mudar os seus comportamentos e, consequentemente, ser
um bem maior para a casa comum. E no dia que hoje celebramos, este Dia Mundial do Ambiente, o tema leva-nos a refletir precisamente no descarte e no desperdício dos plásticos, que acaba por ser um elemento muito poluidor do mundo hoje em dia e é algo também muito ligado diretamente aos nossos hábitos de consumo. É porque hoje em dia é muito mais fácil chegar a um supermercado e comprar produtos previamente embalados e nem reparamos na quantidade de plástico que envolve aquele produto e para onde é que vai a seguir. E só a reciclagem por si só também não vai resolver a questão da imensidade de plásticos que temos no nosso dia-a-dia. Se calhar era a altura de começarmos a pensar em comprar, por exemplo, a granel. Começarmos a ter os nossos próprios sacos, os nossos sacos de pano, como havia antigamente, não é? Eu sou de uma pequena aldeia em que se havia as cestas e que se levava para ir às compras. Os produtos, podemos pensar, os produtos que têm menos plástico, quer na sua produção, quer no embalamento, e pensar que se de facto tivermos mesmo de optar por produtos que contenham plástico, como é que podemos depois reutilizar esse mesmo plástico para que não seja mais um desperdício e mais um descarte. E, aliás, é algo também que podemos observar, os plásticos não ficam propriamente nos países mais desenvolvidos ou que geram mais detritos e esse é um problema dos nossos oceanos, tantas vezes vão dar à costa até de países menos desenvolvidos e que depois ficam a braços com este problema. É um apelo muito concreto à mudança de hábitos, não é? É uma mudança de paradigma, eu dizia, mais do que de hábitos, porque nós muitas vezes ouvimos dizer sempre fiz assim, sempre foi assim, como é que vou mudar? Não vejo mudança com os meus hábitos individuais e a verdade é que tem um grande impacto. Porque, como dizes, os países que menos produzem o lixo, e neste caso os plásticos, são os que levam mais os impactos deste descarte, os plásticos nos oceanos, os plásticos até nos solos. Até já no nosso próprio organismo, não é? Os microplásticos. Exatamente. Se nós fôssemos analisar tudo aquilo que nós ingerimos diariamente, se calhar íamos ver a quantidade de plástico que estamos a ingerir. E isto também, se o peixe ingere o plástico, nós também ingerimos, não é? Uma questão. E a verdade é que nós temos de mudar os nossos hábitos. É algo que não se consegue de um dia para o outro, sabemos disso e também por isso nós trabalhamos muito na sensibilização, para a mobilização e para a ação. Mas é algo que é possível, não é? Eu sou o exemplo vivo disso, que comecei com estes projetos também a mudar um bocadinho os meus hábitos de consumo. Claro. Começa com um pequeno passo e um pequeno passo faz sempre também a diferença. Exatamente. Muito obrigado, Catarina, por esta presença neste Dia Mundial do Ambiente. Hoje ficamos por aqui, desejo-lhe então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.